Pensa Brasil com o nosso Rodrigo Aidar. Aidar, a gente discute um tema importante sempre, que é o direito de defesa. E sempre que a gente discute o direito de defesa, quem escuta, de duas uma, ou simpatiza muito com a ideia, ou fica muito revoltado, achando que você está diante de um criminoso, e vem alguém falar em direito de defesa e não direito de defesa da vítima. Você está diante do criminoso, o juiz vai lá e solta o camarada. Você está diante do criminoso, sempre a polícia está fazendo a coisa certa, a justiça está fazendo a coisa errada, porque o direito de defesa nada mais é do que a ideia de que você vai dar a quem é acusado de algo as condições para que ele possa se defender e provar eventualmente a sua inocência ou não, e só então, ao final disso tudo, é que você vai ter o destino, a rua ou a condenação. Mas você traz o assunto hoje, direito de defesa, em cima de fatos objetivos que estão circulando por aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto com a gente. Rodrigo Aidar, Pensando Brasil. Salve, Oineg, querido. Salve, Débora, Fábio, salve aos ouvintes. Pois é, Oineg, eu propus esse tema, né? A gente conversou um pouco mais cedo e eu propus discutir esse tema que é muito importante por conta do fato de que parlamentares, no bojo da CPMI, do 8 de janeiro, né, da tentativa de golpe, enfim, seja lá como a gente queira chamar aqueles atos lamentáveis que a gente assistiu no dia 8 de janeiro, diante do depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de uma série de coisas, é alvo, acho que, de 8 ou 9 inquéritos na justiça, entre eles fraude à carteira de vacinação e etc. E se investiga na CPMI e na justiça a possível participação deles na coordenação dos atos de 8 de janeiro, daquelas cenas que a gente viu, até que ponto ele estaria ou não envolvido naquilo. Por conta disso, ele foi convocado a depor na CPMI. E quando você é convocado por uma CPI, você não tem alternativa de não ir. Você é obrigado a ir, porque CPIs, ela tem os mesmos poderes de investigação de um juiz. Ela só não chega à fase da condenação, mas aquela fase de instrução do processo, CPI pode quebrar sigilo, CPI pode convocar, CPI pode pedir prisão do sujeito, enfim, CPI tem muito poder. Só que CPI, assim como a justiça, pode tudo, mas não pode muito, mas não pode tudo. E o Mauro Cid decidiu ficar em silêncio no depoimento. Não respondeu absolutamente nada. Por conta dessa postura dele, parlamentares entraram com uma representação no Ministério Público, Oineg, pedindo o enquadramento criminal do Mauro Cid numa coisa que eles chamaram de abuso do direito ao silêncio. E eu acho que esse ponto é importante. Não existe abuso do direito ao silêncio. Você pode gostar do Mauro Cid, você pode não gostar. Você pode defender ele, você pode achar que ele deveria estar preso, condenado há muito tempo, você pode achar qualquer coisa. Agora, uma coisa que o Mauro Cid tem, e que qualquer pessoa que for depor em uma CPI, ou for depor diante de um juiz tem, é direito ao silêncio. E esse direito ao silêncio, ele vem justamente para que o Estado não possa, usando não das suas atribuições legais normais, mas usando da sua força do aparato estatal, obrigar você a se incriminar. E essa garantia do direito de defesa, ela é forte, e é forte desse jeito até para garantir que a eventual condenação seja legítima, para garantir que, condenado, o sujeito não possa falar que foi condenado injustamente. A justiça e a condenação digam juntas, olha, ele está condenado, ele foi preso, mas o Estado ofereceu a ele todas as chances de defesa. E, ao fim e ao cabo, se descobriu que ele tinha, sim, culpa no cartório. Então, os parlamentares da CPI irem ao Ministério Público reclamar de abuso de direito ao silêncio é de uma loucura, Oineg, que é quase qualificável. Deseducar. Diga. Tem uma questão lógica, quer dizer, você está falando sobre uma questão de princípio, mas tem uma questão lógica também. Se você não tem o direito ao silêncio, em tese, você tem a obrigação de falar. E se você tem a obrigação de falar e você está sendo investigado, você tem o direito de mentir. Você não é obrigado a falar a verdade. Você não pode ser punido por estar mentindo, porque você é acusado de matar alguém. Aí você fala, eu não matei, e matou, você está mentindo.
Você não vai ser condenado por mentir, porque você não é obrigado a confessar. Então, o silêncio é uma questão lógica, não apenas uma questão de direito filosófico, porque você não pode ser obrigado a contar a verdade, já que você está se defendendo, e para se defender, você é obrigado a mentir. E não haveria alternativa para aferir se você está mentindo ou não, se você não usasse equipamentos. Então, as pessoas, quando fossem depor, todas teriam que usar um aparelho para detectar se ela está mentindo ou não. E a gente iria fazer não a inteligência artificial nos governar, mas as máquinas, absurdamente, e tem margem de erro, e tem erro. Então vamos botar um eletrocardiograma em você, quando você for depor, um sensor na sua cabeça, mais um aparelho no seu braço, e assim você vai depor. E aí o devido processo legal vira o devido processo médico legal, é piro, né? Aí você, em vez de falar com o juiz, tem que falar com o psiquiatra. Aí vem um lá e o cara faz o psicotécnico, quer dizer, não dá, é uma questão de bom senso, de lógica, de respeito às pessoas, mas também tem isso que eu acabei de falar. Ou você é obrigado a falar a verdade, aí põe um palitinho debaixo da tua unha, ó que eu vou botar fogo. E você nunca vai saber se a pessoa está falando a verdade, porque duas pessoas que são acusadas de matar, uma pode dizer que matou, outra pode dizer que não matou, a que admite que matou pode estar mentindo, porque é doida, a que diz que não matou pode estar falando a verdade. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? Agora, esses deputados, vou te falar, né? Beira a loucura, né? Em vez de ser eleitos, deviam ser internados nesse caso aí. Pois é, Weneg, isso que você fala é importante também, porque tem essa coisa da lógica. Quando você é acusado de qualquer crime, e isso vem, Weneg, no histórico de uma história da humanidade que abusou do direito de acusar as pessoas. As pessoas eram submetidas. Isso a gente está falando de um passado não tão distante, mas alguma coisa distante. As pessoas eram submetidas à tortura. As pessoas eram obrigadas a confessar coisas inimagináveis que nunca tinham feito, diante, muitas vezes, do clamor público. E a história da humanidade, que foi uma história que veio, né, na esteira de uma revolução de civilização e de direitos humanos e de, assim, um caráter que começou a proteger, de fato, a integridade física das pessoas frente à força do Estado, que é uma força inimaginável, uma pessoa e todo o aparato estatal, ela deu para a gente, e o próprio Estado deu para a gente, essas garantias. Então, uma das garantias é, se eu sou investigado, eu não sou obrigado a colaborar com o Estado para ele depois me condenar. O Estado que se vire com todos os meios que tem. Quer ver um exemplo prático? O caso da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. A gente não sabe exatamente o que houve ainda em Roma, vai saber porque vão chegar as imagens na íntegra do aeroporto, né, que a polícia italiana está colaborando, as autoridades italianas colaborando com as autoridades brasileiras. Eu estou até brincando dizendo que vai ter VAR. VAR muitas vezes também erra, mas vai ter VAR nesse caso, e vai ser difícil errar. E aí, com posse dessas imagens, a gente vai saber o que aconteceu. Mas até agora, tem relatos, de um lado, da defesa dos 3 acusados de agredirem o ministro, e do ministro, que se chocam bastante. O que se fez? No depoimento, um dos acusados disse: eu também filmei o Alexandre me xingando, eu tenho imagens disso. Só que ele se recusou a fornecer à Polícia Federal ou não forneceu por algum motivo. A Polícia Federal não pode obrigá-lo a fornecer no momento. Mas a Polícia Federal fez um pedido ao Ministério Público, o Ministério Público endossou esse pedido e a ministra Rosa Weber deferiu uma ordem de busca e apreensão para se apossar dessas imagens. Mas veja, passou pela avaliação de 3 instâncias de poder do Estado. Primeiro a Polícia Federal, dizendo, olha, eu gostaria dessa busca e apreensão. O Ministério Público vai lá e diz, Polícia Federal tem razão, por favor, seu juiz, defira a busca e apreensão, e aí a Rosa Weber deferiu. E ainda acima da Rosa Weber, se achar que errou, tem o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é a diferença de você obrigar um sujeito a falar, querer obrigar um sujeito a falar e fazer uma busca e apreensão depois de passar por instâncias de controle do Estado. Isso é direito de defesa e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? É isso aí, Rodrigo Aidar, Pensando o Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, Eneg, beijo. Beijo, Fábio, Débora, beijo para os ouvintes aí. Bom fim de semana, Aidar. Valeu. Agora, 1h41.